estudante, meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e agora o tema da nossa aula agora é concordância nominal. Então, na última aula, nós já vimos a regra geral da concordância nominal, né? Que é o ajuste entre as funções das palavras, é ajustar o substantivo com o adjetivo, o pronome e o artigo, né? Eles flexionam em gênero e número. O que é flexionar em gênero e número? É feminino e masculino, singular e plural. Não é isso? Então, é só isso aí que eu falei voltando à aula anterior. E agora nós vamos dar continuidade aos nossos casos especiais, né? Que na nossa gramática nós temos vários casos especiais. Então, não esquecendo que a regra geral é substantivo, vai concordar em gênero e número com o artigo, com o pronome, com o substantivo e com o numeral. E agora nós vamos ver quando aparece numa frase as palavras muito, pouco e caro. Como é que eu vou concordar? Quando essas palavras tiverem a função de adjetivo, seguem a regra geral. Qual mesmo é a regra geral? Concordar o substantivo com o artigo, pronome, adjetivo e com o numeral. Então, vamos lá. Comi muitas verduras durante a viagem. Qual é o meu substantivo? O que é um substantivo? É aquela palavrinha que nomeia, que dá nomes. Então, aqui é a palavrinha verduras. Verduras está flexionada no plural, não é isso? Então, olha aqui, comi muitas verduras. Por que muitas está no plural? Está concordando com verduras. Então, quando aparecer a palavra muito, pouco e caro, regra geral. Pouco feijão é suficiente para mim. Por que eu usei pouco? Porque está concordando com a palavrinha, com o substantivo feijão. As bolsas estavam caras. Eu concordei caras com bolsas. Então, está no plural feminino, eu tenho que usar caras, ok? Todas as vezes que aparecer numa frase as palavrinhas muito, pouco e cara, como adjetivo, o que é mesmo adjetivo? É a palavrinha que dá característica ao substantivo, ok? Agora, quando eu tenho muito, pouco e caro como advérbio. Vamos voltar lá nas classes gramaticais. Os advérbios estão lá nas classes gramaticais invariáveis. Você lembra que nós temos 10 classes gramaticais? As variáveis e as invariáveis, que são 4. E o advérbio é uma classe gramatical invariável, ok? Então, olha só, quando muito, pouco e caro aparecem, tem a função de advérbio, são invariáveis, independente da frase e se o substantivo está no plural ou singular. Comi muito durante as férias. Muito está ligado a comi. O que é o advérbio? O advérbio vem sempre ligado a um verbo, a um outro advérbio ou um adjetivo. Então, aqui, comi muito durante as férias. E se fosse comemos muito durante as férias. Porque aquele é um advérbio, ele não varia. Perdi o ônibus, pois corri pouco. Então, pouco está relacionado com corri. E se eu mudar a frase e colocar perdemos o ônibus, pois corremos pouco. Corri pouco, corremos pouco. Aqui ela é invariável. Paguei caro nos panos de prato. Caro está relacionado a paguei, né? Se eu colocar também pagamos caro nos panos de prato. Entendeu? Então, quando é adjetivo, vai variar a regra geral. Quando essas palavrinhas tiverem a função de um advérbio, invariável, independente da frase. Perfeito?
mesmo e bastante. Quando advérbio, muitas regrinhas, aparece isso, gente. Quando a palavra, ela tem a função de adjetivo, ela vai variar. Quando ela tem a função de pronome, ela vai seguir a regra geral. Quando tem a função de advérbio, ela é invariável, ok? Outra regrinha. Quando aparecem as palavrinhas mesmo e bastante, como advérbio, invariável. Preciso mesmo da sua ajuda. Mesmo, aqui está ligado a preciso, invariável. Mesmo. Fiquei bastante contente com a proposta de emprego. Eu usei bastante, porque está ligado a fiquei. É difícil, né, se eu vou usar bastante ou bastantes. Por quê? Porque nós quase não usamos a palavra bastante. Olha só, olha um truque, facílimo. Quando tiver a palavra bastante e você ficar na dúvida se vai variar ou não, você substitui pela palavra muito, porque muito nós usamos muito, não é isso? Então, se eu ponho aqui, ó, fiquei muito contente com a proposta de emprego. Se eu usei muito, é porque vai ser invariável aqui, ok? Olha outro. As amigas são bastante queridas. Por que eu usei bastante aqui? Porque é um advérbio, está ligado ao adjetivo queridas. Eu posso concordar com queridas? Não. Quando ele é um advérbio, ele é invariável. Perfeito? Deu para entender isso aqui? Agora, presta atenção. Quando o mesmo e bastante, eu pus bastante aqui para você saber, para você lembrar que é substituir por muito, como pronomes. Já muda, viu só? Segue regra geral. Concorda em gênero e número. Vamos ver. Seus argumentos foram bastantes para me convencer. Que frase feia, né, professor? Usar bastantes. Olha só quando eu substituo pela palavrinha muito. Seus argumentos foram muitos para me convencer. Se eu usei muitos, eu vou colocar bastantes. Viu que legal? Nunca mais você vai errar. Não é isso? Porque aquele é um pronome indefinido. Pronome é variável, ok? Os meninos, então, bastantes aqui, está relacionado ao substantivo argumentos. Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Porque aqui, quando eu falo assim, os mesmos, as mesmas, eu estou reforçando. Então, pronome reforçativo aqui. Então, eu concordei mesmo com argumentos, tá? Então, por isso, argumentos está no plural, no masculino plural, mesmos concordou com argumentos. Estou com bastantes problemas para resolver. Soou feio, mas é o certo. É assim que eu devo falar, é assim que eu devo escrever. Presta atenção. Estou com muitos problemas para resolver. Eu não usei, não foi muitos? Se eu usei muitos, eu vou usar bastantes. Entendeu isso aqui? É só guardar. Substitui a palavra bastante por muito. Se for muito, bastante. Se for muitos, bastantes. Ok? Então vamos lá. Ele mesmo recebeu os convidados. Ele mesmo. Eu estou reforçando. Ela mesma recebeu os convidados. Então, eu faço o quê? Ele tem a função de pronome, o mesmo e a mesma concordaram com o pronome ele e com ela, ok? Então, recapitulando, quando tem a função de advérbio, invariável. Quando tem a função de pronomes ou adjetivos, eu vou variar em gênero e número. E quando eu tenho aqui as palavrinhas menos e alerta, pelo amor de Deus, não existe a palavra menos.
Menos, não existe. Eu nunca posso falar menos pessoas. Não existe essa palavra. Existe a palavra menos pessoas. Então, quando aparece... Aqui apareceu sumiu aqui um asterisco em alerta que eu vou explicar para vocês. Como sempre, tem uma regrinha para o alerta, tá bom? Então, vamos lá. Menos, preciso de menos pessoas no ambiente para gravar. Eu não preciso de menos pessoas, porque essa palavra não existe. Eu preciso de menos pessoas. Ok? Ela tinha menos caixas do que ele. Invariável. Eu uso menos. Estamos alerta para com as suas chamadas. Alerta aqui, tá? É um advérbio, né? Então, ele não varia, ok? Agora, entendeu isso aqui? Para guardar, não existe a palavra menos. Você vai usar sempre menos. Agora, vamos ver lá o alerta. Por que tinha um asterisco? Aqui nós vimos que eu falo, estamos alerta para com suas chamadas. Aqui, nesse caso, ele é invariável. A palavra alerta é invariável. Mas quando a palavra alerta for um adjetivo, quando ela tiver a função de adjetivo, ela vai concordar com o substantivo. Tudo é o contexto, gente, tem que ler. Qual é a função daquela palavra no contexto, naquele contexto? Se for adjetivo, vai variar. Se for advérbio, invariável. Olha aqui, olha a diferença. Escoteiros alertas ficarão de prontidão. Alertas aqui está dando uma característica aos escoteiros. Então, eu tenho que flexionar como escoteiros. Eu vou concordar com escoteiros. Escoteiros alertas ficarão de prontidão. Porque escoteiros é o substantivo, alertas é o adjetivo. Adjetivo é uma palavra variável. As crianças estão alertas, pois há perigo de explosão. Qual aqui é o substantivo? Crianças. Estão, aqui é um verbo de ligação, né? E aqui, alertas é um adjetivo. Crianças estão alertas. É uma característica das crianças. Então, se é um adjetivo, eu tive que concordar com crianças. Entendeu a diferença? Ok. Então, a palavra variável ou invariável? A palavra alerta flexiona de acordo com o contexto. Então, você tem que ler. Qual é a função da palavra? É adjetivo ou advérbio? Quando for advérbio, invariável. Quando for adjetivo, variável. Quando aparecer a palavrinha, a expressão tal qual. Como é que eu flexiono? Como é que eu concordo? Quando tem tal qual, o tal concorda com a palavra que está antes dele e qual concorda com a palavra que está depois dele. Assim, na regra, fica meio confuso, né? E na hora de falar, você vai ver, você vai falar assim, mas eu vou falar tais qual? Como que eu vou concordar? Mas basta você fazer isso. Olha, as garotas são vaidosas tais qual a tia. Por que eu usei tais? Porque concordou com a palavrinha que vem antes. E a palavrinha que vem antes é a palavra vaidosas. Vaidosas está no feminino plural. Então, eu coloquei tais. Qual a tia. Por que eu usei qual e não quais? Porque qual está concordando com a palavra que vem após, depois dele, a palavra tia. A palavra tia está no singular. Então, eu usei tais qual. Outro. Os pais vieram fantasiados, tais quais os filhos. Tais está no plural. Por que tais está no plural? Porque ele concordou com fantasiados. Fantasiados está no plural. Ok? Quais concordou com filhos. Filhos é a palavra
é o substantivo que está depois da palavra quais. Filhos está no plural, quais vai para o plural. Ok? Então, o tal concorda com a palavrinha que vem antes, com a palavra que vem antes, antecedente, e qual com a palavrinha que vem depois dele. Possível. Quando vem acompanhado de mais, menos, melhor ou pior, acompanha o artigo que precede as expressões. Vamos ver na prática. A mais possível das opções é a que você propôs. Então, o que eu vi aqui? Apareceu a palavra possível depois da palavra mais. Com o que eu concordo possível? Com o artigo feminino a. Tá no singular, vai ficar possível no singular. Outro exemplo. Os melhores cargos possíveis estão neste setor da empresa. Se cair numa prova, essa frase e falando que possíveis está concordando com cargos, errada. Por quê? Porque a palavra possíveis concorda com artigo, com o artigo que está antes da palavra melhores. Então, quando você tem numa expressão, numa frase, a palavra possível e que vem acompanhado de mais, menos, melhor ou pior, acompanha, concordo com o artigo que precede. Tá bom? Vamos lá. As piores situações possíveis são encontradas nesse setor. Por que possível está no plural? Porque concordou com a palavra, com o artigo feminino plural as possíveis. As piores situações possíveis são encontradas nesse setor. Então, possível está combinando, está concordando com o artigo no plural as. E não com situações, tá bom? Não é com situações, é com o artigo feminino as. Quando a palavra possível, numa expressão, tem quanto possível. Quando na expressão, numa frase, tem a expressão quanto possível, ela é invariável. Independente do resto da frase, está no plural ou não, a expressão quanto possível é invariável. Bebem tantas jarras quanto possível. Não importa aqui que jarras está no plural, porque quanto possível é invariável. Procurei fazer tantos exercícios quanto possível. Exercícios também está no plural, mas a expressão quanto possível é invariável, ok? Meio. De novo eu volto. Meio como advérbio é invariável. Eu não estou meia cansada, porque hoje tá tarde, eu já trabalhei muito. Meia cansada, não existe. Eu estou meio cansada, quer dizer, eu estou um pouco cansada. Eu estou um pouco nervosa. Eu estou meio nervosa e não meia. Não tem jeito de eu ficar metade, né? Meia. Então lá, estou meio insegura. A noiva está meio nervosa. Entendeu? Pelo amor de Deus, eu não fico meia insegura. Eu fico meio inseguro. Mas eu tenho também meio como numeral. Aí segue a regra geral. Porque o meio como numeral quer dizer metade, ok? Comi meia maçã à noite. A metade de uma maçã. Aí é numeral. Pedi meia cerveja e meia porção de polentas. Eu pedi a metade. Eu posso substituir aqui para pedir uma cerveja e 2 porções de polentas. Então aí é numeral, é quantidade, ok? Só, como advérbio, ele é invariável. Olha só consegui comprar o lanche. Basta eu substituir o só por apenas. Só consegui comprar o lanche. Apenas consegui comprar o lanche. Só quero descansar um pouco. Só queremos descansar um pouco. Somente queremos descansar um pouco. Então, basta você
substituir por apenas ou somente. E por último, como adjetivo, ele é variável. Basta substituir pela palavra sozinho. Estiveram sós durante meses e nada aconteceu. Estiveram sozinhos e nada aconteceu. Eu quero ficar só. Eu quero ficar sozinho. Nós queremos ficar sós. Nós queremos ficar sozinhos. Para você saber se você vai variar ou não, basta substituir pela palavra sozinho, ok? Nós temos vários, aqui eu deixei vários exercícios para vocês. Exercitam, volta lá no slide, nas regras, né? Você só vai aprender quando você for fazer bastantes exercícios, tá bom? Como eu sou professora, mulher, eu falo muito obrigada. Espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima aula. Um beijo no seu coração.